Bom, sejam bem-vindos aí a mais uma aula de física. Agora a gente vai começar a falar sobre gravitação, né? Só entrar aqui no aplicativo para a gente monitorar em paralelo, para eu poder acompanhar vocês simultaneamente. Então, vamos entrar aqui, só um minuto. Pronto. Bom, a ideia é a gente falar sobre gravitação. Deixa eu só fechar aqui o que tiver aberto para atrapalhar. Acho que é isso. Bom, então vamos falar sobre gravitação universal. Então, gravitação universal. Principalmente, né, a ideia geral aqui é dar uma ideia, assim, é introduzir o assunto, né? Não esgotar o assunto, mas introduzir o assunto, falar sobre alguns tópicos importantes, relações entre fórmulas, enfim, consequências geradas, né, pelo estudo da gravitação e por aí vai, tá? Então, basicamente, esse bloco é para isso. Já de antemão, né, a gente vai começar falando sobre é, a lei da gravitação universal. E por quê? Porque a lei da gravitação universal, ela correlaciona algumas coisas que a gente já viu e que vão aparecer aqui de novo, né? Como o valor da aceleração gravitacional, a sua comparação com a lei de Coulomb, entre outros. Então, para começo de conversa, né, a lei de gravitação universal ela calcula a força de atração gravitacional entre dois corpos celestes. Você tem um corpo de massa m maiúsculo, um corpo de massa m minúsculo, e a linha que passa pelos centros desses corpos. Então, você tem a linha aqui que passa pelo centro deles, essa linha que passa pelo centro dos corpos, compara aí, ou melhor, utiliza, né, a distância entre os centros para calcular a força de atração gravitacional. Então aqui, ó, a distância entre os centros é d, as massas são m minúsculo e m maiúsculo, né? E aí eu posso escrever que a força de atração gravitacional entre eles é g, massa de um, massa do outro, sobre d ao quadrado. Tá? Então, é possível calcular aqui, ó, isso. Então, você vai fazer isso aqui. Pronto. É, esse G é a constante de gravitação universal. Acho que vou botar aqui, né? G é a constante de gravitação universal. Tá só constante de gravitação, né? Acho que já dá para entender. Esse G vale 6,67 10 a menos 11
é Newton metro quadrado quilograma ao quadrado. Ou seja, é um valor bem pequeno, né? 10 a menos 11 é, é algo como bilionésimo, né? 600 bilionésimos, ou seja, é bem pequeno. O que faz com que a atração entre corpos, né, só seja perceptível na escala que a gente vive quando a massa é grande o suficiente para compensar esse fator de 10 a menos 11, certo? Então, é por isso que a gente não sente essa atração aí gravitacional. Essa é a primeira coisa. Tá. E aí, sempre quando a gente estuda eletricidade, a gente acaba comparando essa fórmula com a fórmula F igual a K carga 1, né, em módulo, carga 2 em módulo sobre a distância entre centros ao quadrado. Só que nesse caso, K é 9 vezes 10 a nona, né, é Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. E aí repara a diferença nas potências de 10, né? Enquanto um é 10 a menos 11, o outro é 10 a nona. Isso se deve a dois fatores, né? As massas ou as cargas são muito pequenas, né? 10 a menos 6 e etc, né? Enquanto as massas, né, dos corpos celestes são muito grandes. Então, enquanto um tem que ter carga e pode ter carga pequena e ainda assim oferece atração elétrica ou repulsão, o outro tem que ter massa muito grande para isso acontecer. Tá? Bom, enfim, e além disso, né, aqui é sempre a atração. Né? Eu não coloquei as setas ainda, mas é sempre a atração, enquanto no outro pode ser repulsão. Tá? Então, basicamente é isso. Então, aqui eu tenho um F e aqui eu tenho um F', que é a reação a F. Eles se atraem mutuamente com essa força. Isso nos permite perceber o seguinte, que o peso, que é a força com que os corpos atraem, né, se atraem, né, ou que a Terra atrai os corpos sobre a superfície, nos permitirá agora calcular, né, a aceleração gravitacional aí no planeta Terra, porque agora se eu tenho um indivíduo aqui sobre a superfície do planeta Terra, né, então se eu tenho aqui agora, né, um indivíduo sobre o planeta Terra, eu posso calcular, né, a força de atração sobre ele. Eu vou calcular aqui, ó, o peso. Esse peso a massa dele é m. Então peso é igual a g grande, massa da Terra, massa do indivíduo, sobre a distância até o centro, que no caso é o raio da Terra ao quadrado. Então estou dizendo aqui que a aceleração gravitacional ela vai depender, né, do raio da Terra quando o objeto estiver sobre a superfície da Terra. A gente sabe ainda que o peso é m vezes g, né? Eu estou desconsiderando a rotação da Terra, tá? Porque devido à rotação da Terra, a aceleração gravitacional é um pouquinho menor, né? Então estou desconsiderando esse efeito. Considerando só como se ele estivesse no polo, né? A Terra está girando, ele está no polo. Estou considerando a Terra parada. Muda, mas muda pouco. Vai ficar aqui, ó. G, M maiúsculo, M minúsculo, raio da Terra ao quadrado.
Vou fazer a devida simplificação, massa do objeto sai fora. Então, G minúsculo é Gm grande sobre R ao quadrado. Então, com isso eu consigo calcular, né, não só aqui massa da Terra, obviamente, né? Gm grande sobre R ao quadrado. Aqui é a massa da Terra, né? Claro, massa da Terra. Ou se for na Lua, massa da Lua. Se for no Plutão, massa do Plutão, e aí vai. Tá? Então, depende do planeta, você vai botar a massa do planeta em questão. Né? No caso da Terra, isso aqui vai se traduzir em G aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Né? O valor mais exato é 9,78. Né? 9,87. Ou algo nesse sentido. Beleza? Outra coisa que vai aparecer aqui é que se o objeto estiver distante da Terra, né? Se estiver afastado da Terra, você vai botar R mais um H. Ou seja, você vai ter G igual a Gzão, massa da Terra, e aqui embaixo você vai botar R mais H ao quadrado. Se H for muito menor do que R, cai na fórmula anterior, né? Porque quando você desenvolver a parte de baixo, vai aparecer um H ao quadrado que vai tornar, né, a aceleração gravitacional um pouco menor. Por exemplo, se R é da ordem de quilômetro, né, o raio da Terra é 6.400 quilômetros, e H é da ordem de metro, 6.400 ao quadrado, né, já vai gerar 6.400.000. Enquanto 10 metros de altura ao quadrado vai gerar um 100. Então a gente está comparando 6.400.000, sei lá, não é nem 6.400.000, eu estou comparando algo desse sentido, né? Com algo do entorno de 100. Então é irrisório, né? A diferença. Então eu não preciso nem pensar nessa conta. Tudo bem. Por isso que a gente diz que próximo da superfície da Terra é como se estivesse sobre a superfície da Terra. Outra coisa também é que quando você tem aí algo em torno da Terra girando, né? Então vamos pegar esse objeto, colocar ele girando em torno da Terra, né? Quando esse objeto está girando em torno da Terra, a gente tem uma força centrípeta, né? Essa força centrípeta, ela vai ser massa do objeto, vamos dizer que esse objeto aqui eu vou chamar de MO, né? Só para diferenciar desse M aqui de cima. Então, massa do objeto, né? V ao quadrado sobre o raio. Aqui é o raio da trajetória, beleza? É a distância até o centro da Terra. Então, como a força centrípeta nesse caso, né, é o peso do próprio objeto, a gente vai ter m0 vezes g igual a m0 v ao quadrado raio da trajetória, né, do objeto. O m0 vai cancelar, ou seja, chamei de m0 só para a gente ter uma massa, mas vai cancelar. Então, v ao quadrado vai ser g vezes o raio da Terra, ou o raio da trajetória. Vamos chamar aqui de TR, né? Só para não ficar T de terra, né? RTR. Só que G, ó, o que é G? G é G massa da Terra, né? Vezes. Então vou substituir, vou combinar essa fórmula com essa fórmula. Vou combinar isso com isso, substituindo isso aqui. Vamos ficar com velocidade ao quadrado igual a G, que é G massa da Terra, sobre raio mais H ao quadrado, que é o raio da trajetória, RTR, né, ao quadrado, certo?
vezes o raio, né? Isso aí vezes o raio da trajetória que a gente tinha. E aí, obviamente, né? Aí fica a teu critério. Deixar o R lá dentro, colocar ele fora da conta, né? Enfim, eu vou deixar ele dentro da raiz, porque aí que é o que é mais comum, né, nas fórmulas. Simplifica aqui, ó. E aí a velocidade acaba ficando, né? V igual, assim, ó, V igual, aqui, ó, G, massa da Terra, raio da trajetória. Eu vou botar RTR, né? Só para a gente saber que é o raio da trajetória. E aí, essa fórmula, raiz de Gm sobre R, né? É o que a gente chama de velocidade orbital, né? Ou velocidade em órbita. Tá? Ou velocidade em órbita. Peraí. Opa, caramba. Então, aqui, isso aqui é a velocidade em órbita. Beleza? Então, essa é a velocidade em órbita. É claro que daqui, ó, vamos supor, tá? Vamos supor que eu queira calcular o período de translação, né, em torno da Terra. Então, quero calcular o período de translação em torno da Terra. A gente sabe que V é igual a ômega R. R é o raio da trajetória. Eu vou parar de escrever raio da trajetória. Não sei se eu deixo assim. Acho que eu vou deixar. Porque senão confunde com raio da Terra, né? Eu vou botar RTR sempre, tá? Então a gente vai ter ômega, raio da trajetória, e do lado de cá, G, massa da Terra, ou do planeta, no caso, raio da trajetória. Ok? Só que o que é ômega? Ômega é 2π sobre T. Então vai ficar 2π sobre T vezes R, onde R é o raio da trajetória, igual a raiz de, né, G, massa da Terra, R, T, R. Tá? Bom, então, o período vai depender única e exclusivamente, né, desses parâmetros, raio da Terra, massa da trajetória, né? Ou seja, o período ele é função aí da massa da Terra e do raio da trajetória, tá? É claro que se eu, né, isso que a gente fez, né, essa ideia, né, ela, ela só funciona se a gente está pensando numa velocidade constante. Essa velocidade constante, né, como a gente acabou de ver, depende apenas desses fatores. E se essa velocidade é a própria velocidade da Terra, isso aqui é chamado de geoestacionário, que é você estar girando com a mesma velocidade da Terra. E aí, quando você pega essa expressão aqui, ó, e eleva ao quadrado, e essa aqui eleva ao quadrado, você vai obter 4π ao quadrado sobre t ao quadrado, né, igual
Aliás, calma. Vezes RT, RT, RTR, né? Ao quadrado igual G vezes MT sobre RTR ao quadrado. Aí, isolando T vai ser RT ao cubo aqui, ó. RT, RTR, RTR, né? Ao cubo é sobre G, massa da Terra, né? Sobre G vezes a massa da Terra, né? É, vezes 4π ao quadrado, né? Vezes 4π ao quadrado, certo? Então, quando a gente escrever agora, P ao quadrado, obviamente, né? Vai aparecer duas coisas. Primeiro que eu posso obter o período, né? Eu vou escrever esse período, mas vai aparecer uma consequência importante que vai ser o nosso próximo tema. Então, eu vou finalizar isso, né? Escrevendo que T é igual à raiz disso tudo, que vai ser 2π, obviamente, né? Raiz, 2π raiz de RTR ao cubo, que eu posso tirar da raiz uma parcela, né? Mas eu não vou fazer isso, sobre GMT. G, massa da Terra. Pronto. Isso me permite calcular o período de translação. Mas o que eu quero não é fazer isso. O que eu quero é deixar o RT ao cubo aqui, tá? E escrever o seguinte. Então vamos pegar aqui, ó. Vamos deixar esse T ao quadrado aqui e vamos passar esse R ao cubo para cá. A gente vai ficar com, veja, né? T ao quadrado sobre T ao quadrado sobre R. E aí aqui eu vou deixar RTR, mas depois eu vou mudar um pouquinho isso. RTR ao cubo fica sendo 4π ao quadrado, né, sobre G vezes a massa da Terra, tá? Ou seja, a relação entre T e RT, R ao cubo, é 4π ao quadrado sobre G massa da Terra. Isso significa que isso aqui, ó, a relação entre T ao quadrado e R ao cubo é constante, tá? Isso vai entrar, né, no que a gente chama de leis de Kepler. Vamos lá. Aqui, ó, as leis de Kepler. Lei número 1. Lei número 1, né? O que Kepler diz? Ele diz o seguinte: as órbitas dos planetas são elípticas. Essa é a primeira coisa, né? As órbitas dos planetas são elípticas. E quando o Sol, né? A Terra gira em torno do Sol, a Terra está lá girando em torno do Sol,
o Sol ocupa um dos focos. Então, a situação que você tem é essa, ó. Você tem o Sol aqui. E em volta você tem lá a Terra girando, sendo que o Sol vai ocupar um desses focos. Então a Terra está lá girando e aqui, ó, você tem um foco, aqui você tem outro. F2, F1, tá? Então o Sol ocupa um dos focos e a Terra gira com órbita elíptica. Aí isso acontece também com a Lua. A Lua gira em torno da Terra com uma órbita elíptica, é quase circular, mas é elíptica. Aliás, a circunferência é uma elipse com excentricidade nula, né? E a Terra gira em torno do Sol numa elipse. Tá? Então essa é a primeira coisa. Outra coisa também é que esse ponto mais afastado, né, quando está mais afastado aqui, ó, é chamado de afélio. E aqui, ó, onde está mais próximo, é chamado de periélio. Tá? Essa é a segunda coisa. Aí a segunda lei diz o seguinte: o vetor posição descreve áreas iguais em intervalos de tempo iguais. Ou seja, para intervalos de tempo iguais, você vai ter áreas iguais. Então, se você desenhar, né, um vetor posição que faça isso, que pegue aqui, ó, por exemplo, essa área aqui, ó, tem que ser igual a essa área aqui, ó, né? Por exemplo, né? Sei lá, digamos que o planeta estava aqui e agora está aqui, sei lá, assim, mais distante, né? Aqui e aqui. Então, essa área aqui, ó, né? Ela é proporcional ao tempo de deslocamento. Então, se isso aqui é uma área 1 e levou um tempo 1, aqui uma área 2 e levou um tempo 2, a segunda lei diz que área 1 dividido pelo tempo 1 tem que ser igual a área 2 dividido pelo tempo 2. Logo, se as áreas são iguais, se A1 é igual a A2, isso acontece se e somente se o intervalo de tempo também é o mesmo. Então, o que diz a lei de Kepler é que os intervalos de tempo são proporcionais às áreas. E, portanto, se as áreas são iguais, os tempos são iguais. Tá? Beleza? Então, essa é a segunda coisa. Então, primeira lei, órbitas. Elas são elípticas. Segunda lei, lei das áreas. Então, a primeira lei é chamada de lei das órbitas. A primeira lei, lei das órbitas.
Segunda lei, lei das áreas. Terceira lei, tá? Segunda, né? Eu não botei em ordinal, mas acho que dá para entender. Primeira, segunda, terceira. É chamada de lei dos períodos. O que diz essa lei dos períodos? Que a razão entre t ao quadrado sobre r ao cubo é constante para todos os planetas. Tá? Então, a razão entre t ao quadrado e r ao cubo, t é o período, então t é o período de translação do planeta em torno do Sol, então é o período de translação. Então, eu estou falando disso no sistema solar, né? É o período de translação do planeta em torno do Sol. R é o raio médio, né? É o raio médio. Aí esse raio médio, ele é o raio menor mais o raio maior dividido por 2, tá? E o que é raio menor e raio maior? Se você olhar aqui, né? Essa distância aqui, ó. Vou fazer de verde aqui. Essa distância aqui, ó. É o semi-eixo menor. É o raio menor. Essa distância aqui é o semi-eixo maior. É o raio maior, né? Eu vou botar como A e B, que é o que acontece com elipses. Então, aqui A e aqui B, ó. Vamos chamar aqui de B, né? Então, A e B. Então, se eu tenho A e B, né? Eu vou ter aqui, ó, em vez de R mais R, A mais B sobre 2. Isso é o raio médio, tá? Então, essa é a relação que eu tenho aí para planeta. Lembrando que isso aqui ficou demonstrado aqui, ó. Ah lá, depende da massa do planeta no qual você orbita. Então, se eu estou falando do sistema solar, todos os planetas terão a mesma constância, né, de rotação, mesma relação de período e raio. Vai depender apenas da massa do planeta entre o qual ou no qual eles estão orbitando, tá? Essa relação. Pronto, então essas são as 3 leis, né, de Kepler, órbitas, áreas e períodos, tá? A relação t ao quadrado sobre r ao cubo. Isso é uma constante. No caso lá, aí o que a gente viu? Qual é o valor dessa constante, né, para a Terra? Né? Ou melhor, qual é o valor dessa constante no sistema solar? Porque quando você coloca aqui, ó, né, você consegue aí achar, vai ficar 4π ao quadrado sobre g vezes massa do Sol. E aí o raio da trajetória da Terra em torno do Sol, enfim. Você usa isso. Você vai ter aí essa constante de gravitação, constante de rotação para a Terra. Bom, então com isso a gente consegue encontrar todas as relações necessárias, básicas, envolvendo aí planetas e gravitação de maneira geral, tá? A única coisa que falta aqui é, de repente, falar sobre relações que têm a ver com energia. Por enquanto, a gente não vai falar sobre isso, vamos ficar só dentro dessas relações de gravitação e de comparação com outras, porque aí quando a gente for falar sobre
movimentos em trajetórias circulares, a gente pode entrar nesses temas. Beleza? É isso.